Havia em Jerusalém um príncipe cuja aparência deslumbrava multidões. Caminhava pelas ruas como se o próprio céu houvesse derramado sua glória sobre ele. Era Absalão, filho do rei Davi. Seus cabelos, espessos e reluzentes, balançavam como uma coroa viva. Seu sorriso atraía olhares e sua postura majestosa fazia o povo sussurrar: "Este é o escolhido." Por trás dessa glória, no entanto, escondia-se algo sombrio, um orgulho adormecido, uma ferida não cicatrizada, um desejo que crescia no silêncio, o anseio pelo poder. Essas sementes plantadas no coração do filho de Davi germinavam dia após dia, mas como um jovem com tanto potencial, amado pelo povo, se tornaria o símbolo da mais amarga rebelião de Israel. Seria o trono apenas marcado por sangue, ou também por omissões, silêncios e escolhas quebradas. Essa não é apenas uma história do passado, é uma advertência viva para pais, filhos, líderes e todos que enfrentam o peso do orgulho e da ausência. Antes de prosseguir, inscreva-se no canal Conhecendo a Palavra. Aqui revelamos as profundezas da Bíblia como você nunca viu. Ative o sininho e caminhe conosco por esta jornada reveladora. Vamos agora descobrir os detalhes ocultos da vida de Absalão. Uma história de esplendor, silêncio, dor e consequências irreversíveis. Os primeiros raios de sol acariciavam as muralhas de Jerusalém, desenhando sombras longas sobre o palácio real. Era um tempo de paz aparente, mas as pedras antigas sussurravam segredos de guerras passadas e conflitos que ainda germinavam no ventre do futuro. Nos corredores adornados com oliveiras e tapeçarias finas, um nome era sussurrado com respeito: Absalão, o filho do rei, o herdeiro encantador. Seu futuro brilhava como ouro recém-lapidado. Nascido de Maacá, princesa de Gesur, Absalão unia em seu sangue duas linhagens reais, a força de Davi e a nobreza estrangeira de Talmai, rei de Gesur. Desde a infância, Absalão era notado. Seus cabelos espessos, olhos intensos e pele bronzeada, como o pôr do sol, atraíam olhares por onde passava. Os servos se curvavam, as mulheres o admiravam em silêncio e até soldados veteranos trocavam olhares de respeito. Era como se a realeza o moldasse desde o ventre, mas aquilo que fascinava também o alimentava, o orgulho. E esse orgulho, silencioso e bem cuidado, crescia a cada elogio, a cada olhar de admiração, a cada festa onde seu nome era exaltado como promessa futura de glória. Davi, mesmo sendo um rei sábio e temido, não percebia o que brotava no coração de seu filho. Os olhos do rei estavam voltados para as fronteiras, alianças e guerras, mas não para o coração de Absalão. O silêncio do pai abriu espaço para que a vaidade crescesse sem limites. Maacá, a mãe, carregava em si a nobreza de Gesur e o peso de ser estrangeira. Em Absalão, ela não via apenas um filho, mas uma aliança viva entre reinos. Ela o envolvia em palavras antigas, bênçãos do seu povo, rituais esquecidos e orações em outra língua. Uma identidade que era mais do que israelita. Absalão crescia entre dois mundos, duas culturas, duas expectativas. E isso alimentava sua singularidade e sua ambição. A cada ano sua fama aumentava. Nas festas dos príncipes, ele era o centro das atenções. Os jovens o imitavam, as mulheres o admiravam, os anciãos murmuravam: "Este será maior que seu pai." E Absalão acreditava: "Serei maior." Seu cabelo, símbolo de sua glória, era cortado anualmente e pesado como se fosse troféu. Cada fio parecia carregar uma promessa. Cada mecha, uma declaração silenciosa de poder. Mas havia algo que os olhos não viam. Uma autoconfiança inabalável crescia dentro de Absalão, ardente, intensa, irreversível. E uma pergunta começou a surgir dentro dele, como um sussurro nas noites do palácio. Por que esperar? Por que não agora?
Nos corredores de pedra, enquanto os ecos das conversas disfarçavam tensões ocultas, a revolta germinava. A glória de Absalão se transformava em armadura e também em armadilha. Naquela manhã, o vento soprava carregando um silêncio estranho, um silêncio que prenunciava dor. Tamar, filha de Davi, irmã de Absalão, caminhava pelos corredores do palácio com graça e serenidade. Seu olhar era doce, seu andar gentil. Ela não sabia que aquele dia marcaria o fim de sua inocência. Amnon, o primogênito de Davi, ardia de desejo doentio pela meia-irmã. O que era obsessão cresceu em silêncio, como o veneno. Com a ajuda do astuto Jonadab, ele arquitetou uma armadilha. Fingiu-se doente e pediu que Tamar lhe preparasse comida. Tamar, inocente, entrou no quarto com bolos feitos com carinho. O aroma era agradável, mas o ambiente tornou-se pesado e opressor. Quando ela se inclinou para servi-lo, Amnon agarrou sua mão com força. Ela gritou. Suplicou, não, meu irmão, não faças isso, não se faz tal coisa em Israel. Mas as palavras foram ignoradas. Ele a violentou. Rasgou suas vestes e destruiu sua dignidade. Depois, cheio de desprezo, a expulsou. Tamar saiu do quarto em gentilezas, lágrimas, com as roupas rasgadas, cinza sobre a cabeça, a imagem viva de uma alma ferida. Absalão, ao vê-la, compreendeu tudo. E mesmo tomado pela fúria, disse apenas, fica em silêncio, minha irmã, ele é teu irmão. Mas aquele silêncio não era omissão, era estratégia, era o silêncio de um leão que espera o momento certo para atacar. Davi ficou furioso ao saber do ocorrido, mas nada fez, nem justiça, nem consolo, apenas silêncio. Um silêncio que alimentou a raiva de Absalão, como lenha em fogo oculto. Tamar, desonrada, viveu isolada na casa do irmão, e Absalão, dia após dia, observava a dor da irmã, a covardia do pai e o riso impune de Amnon. A vingança não seria rápida, mas seria certa. 2 anos se passaram desde a desonra de Tamar. Para muitos, o tempo havia coberto a tragédia como poeira cobre ruínas. Mas para Absalão, o tempo apenas maturava a vingança como vinho envelhecido em tonéis escuros. O sangue de Amnon ainda era cobrado em seu coração. Chegou a época da tosquia das ovelhas, uma celebração festiva nas terras de Absalão, em Baal-Hazor. Era o momento perfeito. Os príncipes estariam reunidos, o vinho fluiria, os risos seriam soltos. Absalão mandou um convite ao rei. Rogo-te, meu pai, que venhas com teus servos à festa. Mas Davi recusou. Talvez por cansaço, talvez por discernimento, talvez por providência divina. Absalão insistiu. Permite então que Amnon venha. Davi, sem suspeitar, consentiu. Tudo estava pronto. Em segredo, Absalão chamou seus homens de confiança e lhes deu a ordem fatal. Quando o coração de Amnon estiver alegre com o vinho, e eu disser, feri Amnon, então o matareis. Não era um conselho, era uma sentença selada com dor. A festa começou como qualquer outra, tendas armadas, carne assando, música ecoando, vinho jorrando em taças douradas. Absalão sorria, mas seus olhos estavam fixos em um único alvo. Quando o ambiente atingiu o clímax da celebração, Absalão inclinou-se discretamente para seus homens. Um gesto simples, um comando silencioso. Os servos se moveram como sombras. A lâmina brilhou sob a luz da fogueira, e num instante, Amnon caiu morto entre canções, taças e risos interrompidos. O grito de Amnon se misturou ao som das harpas. O sangue tingiu as roupas festivas e os tapetes reais. O banquete se transformou em cena de terror. Os outros príncipes entraram em pânico, fugiram em desespero, derrubando mesas, cavalos em disparada. Muitos pensaram que todos seriam mortos, mas Absalão permaneceu por um instante, imóvel, observando. Tamar estava vingada, Amnon punido, e ele
exilado. Não havia mais lugar para ele em Jerusalém. Fugiu para Jesur, a terra de seu avô Talmai. E o silêncio desceu sobre o palácio de Davi. Um silêncio pesado, como o de uma casa onde o sangue ainda está fresco. Mas as lágrimas ainda não foram choradas. Davi, ao receber a notícia, rasgou suas vestes e caiu em pranto. O rei, o pai, o homem, todos os seus papéis ruíram naquele momento. Um filho morto, outro fugitivo. Um reino dividido por crimes sem punição. Assim começou a jornada de Absalão rumo ao exílio. Não como um fugitivo comum, mas como um príncipe quebrado por dentro, moldado pela dor, e agora disposto a esperar o momento certo para voltar e reivindicar. A poeira das estradas grudava nos olhos de Absalão, enquanto ele cavalgava para longe de tudo o que conhecia. Deixava para trás o palácio onde crescera, os corredores que um dia ecoaram com sua voz, e a presença de um pai que agora se tornava apenas memória. Em Jesur, encontrou abrigo, mas não paz. O povo o recebia com honras, as mesas eram fartas, os salões majestosos, mas em seu peito tudo era amargura. A honra havia sido manchada, o nome perdido, o trono distante. Maacá, sua mãe, tentava consolá-lo, mas suas palavras já não tocavam o coração do filho. Ele caminhava entre os jardins de Jesur como uma sombra real, respirando, mas sem viver. Olhava para o pôr do sol e via apenas o rosto de Tamar e o silêncio de Davi. Um silêncio mais cruel do que qualquer punição. Durante as festas, Absalão sorria, mas seu coração afiava espadas. O povo o via como um leão adormecido, e de fato ele o era. Pois Absalão não foi feito para o exílio, ele era uma flecha tensionada, e o alvo estava claro. O sol ardia sobre os portões de Jerusalém quando Absalão atravessou seus umbrais novamente. As pedras da cidade pareciam mais antigas, os olhares mais contidos. Embora o príncipe voltasse, nada era como antes. Davi havia consentido com seu retorno, após a intercessão de Joabe, mas impôs uma sentença cruel disfarçada de misericórdia. Volta à tua casa, mas não verás minha face. E assim, Absalão caminhava pelas ruas que um dia o celebraram, agora como um fantasma. Livre, mas não acolhido. Um exilado dentro da própria cidade. Entrou em sua residência. Os servos o receberam com respeito, mas havia hesitação em cada gesto. O ar era pesado, os olhos evitavam contato. O palácio do rei estava próximo, mas inatingível. 2 anos se passaram assim, 2 longos anos de espera. Dias que se arrastavam como correntes, noites que pesavam como pedra no peito. Absalão sabia que o povo ainda o olhava com reverência. Seus cabelos espessos, sua postura altiva, sua presença real. Tudo nele clamava realeza. Mas a sombra da rejeição era maior que qualquer aparência. Ele via a ausência de Davi não apenas como frieza, mas como afronta. Cada silêncio do pai era como uma lâmina cravada com lentidão, um desprezo que gritava. Maacá, sua mãe, às vezes o visitava. Falava de dias antigos, das colinas de Jesur, da infância cheia de promessas. Mas Absalão ouvia sem responder. Seus olhos estavam voltados para o palácio, o trono, a reconciliação que nunca vinha. No 2º ano, cansado da espera, tentou chamar Joabe 2 vezes. Mas foi ignorado. A paciência acabou. Vão e ponham fogo no campo de Joabe, ordenou. E assim o campo queimou. A fumaça subia como um aviso. Joabe, furioso, veio em pessoa. Absalão o encarou com firmeza e disse: Eu te chamei para que me levasses ao rei. Se há culpa em mim, que me mate. Mas não posso mais viver sem ver a face de meu pai. As palavras cortaram o ar. Joabe, vencido, levou a mensagem ao rei. Davi finalmente cedeu.
Absalão foi chamado ao palácio. Entrou com reverência. O rei estava no trono, olhos vazios, sem lágrimas, sem emoção. Absalão prostrou-se. O rei o beijou. Um gesto sem alma. Um cumprimento político. Mas o abismo entre os dois permanecia intocado. Naquele beijo frio, Absalão compreendeu. Ele não era mais filho. Era uma ameaça, um problema a ser administrado. E foi ali, naquele instante, que a última semente da rebelião brotou com força. O príncipe que havia voltado, agora tinha um novo propósito. As primeiras luzes da manhã ainda nem haviam tocado o solo quando Absalão já se posicionava nos portões da cidade. Vestido com trajes majestosos, montado em um carro, seguido por 50 homens, era uma visão viva do que o povo imaginava ser um rei ideal. Ali, diante da multidão que buscava justiça, ele plantava as sementes de sua ascensão. Quando alguém se aproximava com uma causa, ele estendia a mão, abraçava o desconhecido e dizia: "Tua causa é justa, mas não há quem te ouça da parte do rei." Era uma mentira sutil, uma insinuação calculada, um veneno doce. Ele continuava: "Ah, se eu fosse juiz na terra, todos viriam a mim e eu faria justiça." Essas palavras, ditas com voz firme e olhos compassivos, entravam nos corações como bálsamo. As viúvas, os lavradores, os esquecidos do reino viam nele um redentor, um líder, um amigo. Quando alguém se ajoelhava, Absalão o erguia. "Não, meu irmão, não te prostres, somos iguais." Essa imagem circulava. O povo murmurava seu nome nas praças. "Absalão é diferente." Outros completavam: "Ele nos entende." Enquanto isso, Davi permanecia recluso, envelhecido, desconectado. Sem perceber, o trono estava sendo minado de baixo para cima. O coração do povo, roubado diante de seus próprios olhos, Absalão sabia o que fazia. Não era apenas influência, era construção de poder, um reino sem espadas, uma revolução sem alarde. Jerusalém respirava seu nome, mas o vento que carregava, os elogios também carregava a tempestade. O sol já se punha quando Absalão partiu para Hebrom. Seus olhos brilhavam, seu plano completo. A cidade onde Davi fora ungido rei agora seria palco de sua própria coroação. Convocou 200 homens de Jerusalém sob o pretexto de uma festa. Todos foram, sem saber, testemunhas de um golpe. Ofereceu sacrifícios, trombetas soaram, e a voz ecoou pelas colinas: "Absalão reina em Hebrom." Em Jerusalém, o caos se instaurou. Um mensageiro correu até Davi. "O coração dos homens de Israel está com Absalão." Davi, ao ouvir, não hesitou. A dor era visível, a voz trêmula, mas decidida. "Levantemo-nos e fujamos. Senão, ele nos alcançará rapidamente e trará ruína sobre nós." E o rei partiu, não como guerreiro, mas como um homem ferido, traído pelo próprio sangue. Absalão vestia o manto da realeza. O povo o ovacionava, mas o abismo que cavara era profundo demais. O reino se partia. E a guerra civil, inevitável. A noite havia descido sobre Jerusalém, mas no salão do palácio tomado à força, o ar ardia como brasa viva. Absalão, o novo rei por meio de rebelião, estava cercado de homens ansiosos, generais famintos por vitórias rápidas e conselheiros sedentos por glória e poder. Entre eles, Aitofel se destacava. Um homem cujo conselho, até então, era considerado como voz de Deus. Ergueu-se com olhos cortantes e voz afiada. "Deixai-me escolher 12.000 homens, e esta noite perseguirei Davi. Cairei sobre ele enquanto está cansado e desanimado. Ele fugirá, e matarei somente o rei. Então todo o povo voltará para ti, como a noiva retorna ao marido." A proposta era direta, cirúrgica, letal. O salão silenciou. Os olhos de Absalão cintilaram. A ideia de eliminar Davi rapidamente e se consolidar como rei parecia irresistível.
Mas, entre os presentes, havia um outro homem. Husai, amigo de Davi, infiltrado entre os rebeldes. Ele se levantou com voz calma, mas com astúcia. Não é bom esse conselho desta vez. O olhar de Absalão se estreitou. Tu conheces teu pai e os homens com ele. São valentes, furiosos como ursos roubados de suas crias. Teu pai não passará a noite entre o povo. Ele está escondido. E se um de nós cair no início, o pânico tomará o exército. E então, como quem joga isca a um peixe orgulhoso, completou: ajunta todo Israel e tu mesmo vai à frente da tropa. Assim a vitória será tua e o povo verá que és um rei de verdade. Absalão mordeu a isca. Ele não queria apenas vencer, queria ser exaltado, liderar com glória, ser visto como o salvador de Israel. A voz do orgulho abafou a sabedoria. E o conselho de Husai foi aceito. Aitofel, ao perceber, sentou-se em silêncio. Seu plano rejeitado, sua sabedoria ignorada, ele sabia. A derrota havia começado ali. As trombetas ecoaram, as espadas brilharam. A floresta de Efraim tornou-se palco de uma guerra civil sangrenta. Israel lutava contra si mesmo. Irmãos contra irmãos, filhos contra pais. Absalão cavalgava na linha de frente, sua aparência majestosa cortando os ventos. Os cabelos longos balançavam como bandeiras ao vento. Ele era a personificação da juventude, beleza e glória. Mas a natureza conspirava. Num instante, galhos espessos de um carvalho o alcançaram. Seus cabelos, sua glória, se enredaram. Nos ramos, seu corpo foi suspenso entre o céu e a terra. O cavalo seguiu. O príncipe ficou preso, vulnerável, pendurado como um aviso do céu. Um soldado o avistou e correu até Joabe, o general de Davi. Vi Absalão pendurado em um carvalho. Joabe, impaciente, questionou: por que não o mataste? Eu teria te dado prata e honra. Mas o soldado respondeu: mesmo por 1000 moedas, eu não tocaria no filho do rei. Joabe nada mais disse, apenas avançou, encontrou Absalão se debatendo, o rosto em desespero, talvez para implorar, talvez para gritar. Joabe puxou 3 dardos e os cravou no coração do príncipe, um após o outro, sem hesitação. O sangue escorreu, o corpo estremeceu. Depois, seus homens o cercaram e completaram a execução. A floresta silenciou. O corpo de Absalão foi lançado numa cova no bosque. Sobre ele, um montão de pedras. Sem lamentos, sem honra, sem prece, o príncipe formoso, o herdeiro encantador. O símbolo de Israel agora estava morto, não como herói, mas como traidor. A notícia correu. Rápida como flecha, Davi esperava no portão. 2 mensageiros chegaram. O primeiro, hesitante. O segundo, direto: sejam como aquele jovem, os inimigos do rei. O coração de Davi parou. Seu filho estava morto, não por flechas inimigas, não em batalha honrosa, mas abatido como um animal, sem defesa, sem julgamento. Davi subiu ao quarto, sobre a porta do portão, e ali desabou. Seu clamor atravessou as paredes, cortando o palácio como um trovão. Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em teu lugar. Não havia rei naquele grito, nem general, nem herói. Apenas um pai despedaçado pela dor. O eco de sua lamentação sacudiu os alicerces de Jerusalém. Soldados baixaram a cabeça. Mulheres choraram em silêncio. Os criados se afastaram. O luto de Davi era sagrado demais para ser interrompido. O campo de batalha se calava lentamente. A poeira assentava sobre os corpos e as folhas da floresta de Efraim balançavam em silêncio. Uma cova rasa foi aberta às pressas. Não houve cortejo, nem louvores, nem pranto oficial. O corpo de Absalão foi lançado ao chão. Sobre ele, um montão de pedras, sem epitáfio, sem honra, sem saudade declarada. O príncipe que encantara Israel, o filho de Davi,
O homem cuja beleza era celebrada por todos, agora jazia esquecido como um traidor qualquer. Joabe, que selara seu destino, com frieza observava de longe. Seus olhos não mostravam arrependimento, apenas a consciência de que aquilo precisava ser feito, e os soldados, um a um, lançavam pedras como quem selava o fim de uma tragédia. Enquanto isso, em Jerusalém, o nome de Absalão desaparecia, das bocas como um segredo maldito. As mulheres que antes comentavam sua beleza, agora desviavam o olhar. Os homens que um dia o reverenciaram, agora murmuravam em voz baixa e temerosa. No palácio, Davi permanecia em silêncio, cabeça baixa, alma esmagada. O nome de Absalão, agora proibido de ser dito em voz alta, pesava mais do que qualquer coroa. Ali, sob aquele monte de pedras, não estavam apenas os ossos de um filho, mas os restos de um reino rachado, de um sonho interrompido, de uma esperança destruída. As pedras gritavam: aqui termina o orgulho, aqui jaz a rebelião. Mas a memória é incansável. E em cada canto do palácio, em cada sussurro de servo, em cada sombra das tapeçarias antigas, seu nome ainda pairava. Os ventos varriam as ruas silenciosas de Jerusalém. A cidade estava de pé, mas algo nela havia morrido. Davi, vestido em luto, não celebrava a vitória. Não havia canções nem danças. O trono estava ali, polido, dourado, elevado, mas o coração do rei estava caído. O povo murmurava em segredo. Alguns diziam: Davi nos libertou dos filisteus. É o nosso rei! Mas outros, com o olhar distante, lembravam: mas Absalão, ele nos entendia. A cidade respirava divisão, e o silêncio era o maior dos gritos. No palácio, as tapeçarias pendiam pesadas. Os corredores estavam vazios de vida. E o rei apenas andava, sem direção, sem ânimo, sem filho. Foi Joabe quem rompeu o silêncio como uma espada corta a névoa. Entrou no quarto de Davi sem cerimônia, como quem carrega uma verdade amarga. Hoje envergonhaste todos os teus servos, que salvaram tua vida e a dos teus filhos. Levanta-te, vai e fala ao coração do teu povo. Davi ouviu, respirou fundo, não porque queria, mas porque precisava, e assim lavou o rosto, vestiu-se, sentou-se à porta da cidade. O povo começou a voltar, cauteloso. Os anciãos o cercaram. O trono foi restaurado, exteriormente, mas dentro de Davi um abismo permanecia. O nome de Absalão ecoava como lembrança de um trono que fora ameaçado, de um filho que poderia ter sido rei, de um amor que não se curou, de uma dor que não se calava. Nas praças, sob as figueiras, os anciãos balançavam a cabeça. Se tivesse esperado, se não tivesse se exaltado. As mulheres, ao preparar o pão, murmuravam: ele era tão belo, parecia moldado por Deus. Os jovens comentavam entre si em voz baixa: ele nos ouvia, ele nos entendia, e mesmo os soldados endurecidos não conseguiam negar. Havia algo em Absalão que marcava. Algo em sua juventude, em seu brilho, em sua intensidade, que agora deixava um vazio impossível de preencher. A guerra havia terminado, mas a ferida continuava aberta. Davi ouvia os ecos, não com os ouvidos, mas com o coração, em cada gesto do povo, em cada silêncio dos corredores, em cada noite sem sono, no interior sombrio do palácio, onde antes ecoavam risos e cantos, havia agora apenas silêncio. E nele, Macá caminhava como uma sombra, sem coroa, sem glória, sem filho. Os olhos da mulher estrangeira, outrora altivos, agora fixavam-se no vazio. Não havia mais banquetes, não havia mais sonhos. Apenas lembranças que perfuravam a alma como lâminas ocultas. Para muitos, Absalão era o traidor, mas para Maacá,
Ele era o menino que embalou nos braços, que alimentou com esperanças, que viu crescer entre dois reinos. Um príncipe moldado pela linhagem de reis. Ela se recordava das noites em Gessur, do céu estrelado, enquanto sussurrava ao filho as histórias de sua terra, de como plantou em seu coração palavras de poder, de que ele nascera para reinar. Agora, essas palavras a esmagavam. Sentada no chão frio, com as vestes desfeitas e os cabelos em desalinho, ela chorava em silêncio. As servas passavam por ela sem ousar tocá-la, sem coragem de mencionar o nome que já era proibido. Os filhos de Davi a evitavam. Os olhos deles perguntavam sem palavras: "Você sabia? Você alimentou isso?" Mas Maacá não se defendia. Ela apenas lembrava. Tocava os objetos do filho, passava os dedos sobre as roupas ainda penduradas, cheirava os mantos, tocava as paredes. Cada pedaço daquele quarto era uma memória viva, um altar de dor. Para ela, Absalão ainda era o menino, com os cabelos espessos, o sorriso travesso, o olhar que dizia: "Sou o destino." E também era o jovem ensanguentado, pendurado num carvalho, silenciado pela lança de Joabe. E ela sabia. Não fora a culpada do crime, mas parte da semente talvez tenha sido sua. Absalão estava morto, mas seu nome continuava vivo. Ele era um fantasma silencioso que pairava nos salões do palácio e nas conversas abafadas do povo. As mães contavam às filhas: "Cuidado com o orgulho que cresce como cabelo. Ele pode se tornar tua queda." Os soldados, ao passarem pela árvore onde ele ficara preso, tiravam os chapéus, como se estivessem diante de um altar, não de veneração, mas de advertência. Ali caiu um príncipe, mas ali também nasceu uma lição. O próprio Davi, em suas noites solitárias, ainda via Absalão. Não o homem, mas o menino. O riso, os passos dos corredores, a chama nos olhos. Ele se perguntava: quando foi que o perdi? Quando deixei de vê-lo como filho e passei a vê-lo como ameaça? E essa pergunta nunca teve resposta. O Midrash Tehillim dizia: Absalão se rebelou contra seu pai, mas também foi um filho amado. Seu nome foi amaldiçoado e bendito no mesmo sopro. Assim falava o povo. Alguns o chamavam de traidor. Outros o viam como mártir da juventude, como reflexo de um pai ausente, de uma justiça negligenciada, de uma ferida não tratada. E Davi carregava tudo, cada murmúrio, cada silêncio, cada olhar que desviava quando ele entrava. Mesmo restaurado ao trono, mesmo sendo o rei, Davi sabia que não era o mesmo. O reino o reconhecia, mas não o reverenciava como antes. Havia rachaduras invisíveis no povo, e o nome de Absalão era uma delas. Num vale esquecido, onde os ventos sussurram e os galhos de árvores balançam em lamento, há um monte de pedras. Um pilar solitário. Não há nome, nem honra, nem lamento público. Ali foi enterrado Absalão, o príncipe que cativou Israel, o filho que desafiou o pai, o herdeiro que quis ser rei antes da hora, antes de sua morte, em sua vaidade, mandara erguer um pilar para perpetuar seu nome, um monumento em vida. Mas após sua queda, tudo o que restou foi um túmulo improvisado. As pedras amontoadas sobre seu corpo não eram apenas terra sobre carne, eram símbolo. Aqui termina a ambição desenfreada. Aqui jaz o brilho que esqueceu o temor a Deus. O povo não esqueceu Absalão. Não o celebrava, mas tampouco o apagava. Ele era uma advertência viva, uma lembrança gravada não em monumentos, mas na alma de Israel. O sangue de Absalão havia sido derramado, mas sua marca permanecia. O trono de Davi continuou. O reino seguiu. As guerras vieram e passaram. Salomão subiu como herdeiro e consolidou Israel com sabedoria e poder. Mas a rachadura deixada por Absalão nunca foi completamente selada.
Casa de Davi, embora gloriosa, jamais foi livre de conflitos internos. E em cada crise familiar que surgia, em cada filho que se perdia, o povo murmurava: Absalão. O nome se tornou sinônimo de ruptura entre pai e filho, de potencial sem direção, de beleza sem temor, de glória sem submissão. A linhagem de Davi não foi esquecida por Deus. Ao contrário, dela viria o Messias, o Rei prometido, mas mesmo em Jesus, descendente de Davi, vemos o oposto de Absalão. Um rei que não buscou o trono antes da hora, mas se humilhou até a cruz. Um filho obediente até a morte. Um rei coroado não com ouro, mas com espinhos. Absalão quis o trono pela força. Jesus o conquistou pelo sacrifício. Nos comentários antigos, os rabinos discutiam com pesar o destino de Absalão. Alguns afirmavam que ele estava perdido para sempre, por ter se rebelado contra o pai ungido de Deus. Outros, em compaixão, citavam que Davi, ao lamentar por 7 vezes seu nome, Absalão, meu filho, poderia ter intercedido por sua alma. 7 lamentos, 7 clamores, 7 gritos de um pai que talvez tenham aberto caminho para a misericórdia. O Talmud sugere que o julgamento de Absalão não está nas mãos dos homens, mas diante de Deus, e que sua história permanece como alerta. Nunca brinque com o orgulho, nunca confunda a aparência com propósito, nunca troque o chamado pelo atalho. A história de Absalão é uma advertência que atravessa os séculos. Para os pais, não negligenciem seus filhos. Corrijam com amor, mas com firmeza. O silêncio pode ser tão mortal quanto a ausência. Para os filhos, não permitam que o orgulho tome o lugar da obediência. A rebelião que começa como liberdade termina como escravidão. Para os líderes, o carisma sem caráter é uma bomba relógio. A beleza sem temor é um castelo de areia. A Bíblia não esconde os erros de seus heróis, não camufla as falhas de suas famílias, porque o propósito de Deus não é glorificar homens, mas revelar sua própria glória, mesmo em meio à tragédia. Absalão morreu pendurado entre o céu e a terra, como alguém que não pertencia a nenhum dos dois, mas sua história continua viva. A história de Absalão não é apenas sobre um príncipe rebelde. É sobre o que acontece quando abandonamos o temor, rejeitamos a correção e nos deixamos levar pelas paixões do coração. Se esse vídeo falou com você, se tocou áreas do seu passado, sua família ou seu ministério, inscreva-se agora no canal Conhecendo a Palavra. Aqui, a Bíblia ganha vida como nunca antes. Ative o sininho, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa entender o poder da obediência e o risco do orgulho. Você acabou de ver Absalão, o príncipe que desafiou o rei. Uma tragédia que ainda fala aos corações. Nos vemos no próximo estudo. Que o Senhor continue te moldando e te guardando. Shalom.